boa tarde. Eu me chamo Lana Larissa e hoje vamos fazer resoluções de exercício. As nossas resoluções de exercícios são sobre o conteúdo de corrente elétrica. Na primeira questão temos: um fio condutor é atravessado por uma corrente elétrica de 0,35 A durante um intervalo de tempo de 2 minutos. O módulo da carga elétrica que atravessou o fio durante esse tempo foi de... Bom, esse exercício ele é bem simples. Basta usarmos a fórmula da intensidade da corrente elétrica, em que I, que estou apontando aqui com o mouse, é a intensidade da corrente elétrica, ΔQ, a carga elétrica, ΔT, o intervalo de tempo em segundos. Bom, aqui na questão temos duas informações. A primeira informação que temos é a intensidade e a segunda informação é o intervalo de tempo. Bom, porém esse intervalo de tempo ele está em minutos e esse ΔT aqui é em segundos. Então vamos fazer a conversão, né? Sabemos que 1 minuto é igual a 60 segundos, então 2 minutos corresponde a 120 segundos. Já substituindo aqui a intensidade, agora vamos fazer a substituição no tempo. Agora podemos fazer uma simples regrinha de 3 aqui, né? Que vai ficar ΔQ é igual a 0,35 vezes 120, que é igual a 42. E já temos nossa resposta. Podemos passar para outra questão. Bom, nessa outra questão, fala o seguinte: por um fio condutor metálico passam 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons durante um intervalo de tempo de 4 segundos. Determine a intensidade da corrente elétrica que atravessa esse fio e assinale a alternativa correta. Bom, é possível aqui, né? É possível relacionar a corrente elétrica com o número de elétrons que atravessam um corpo condutor, né? No caso, durante um determinado intervalo de tempo. E aqui nessa questão temos I, que é a intensidade, N, que corresponde ao número de elétrons, e E, que é a carga elétrica fundamental. E ΔT, como vimos na outra questão, é o intervalo, né? De tempo, no caso, em segundos. Temos aqui a carga elétrica fundamental, né, que já é dado, na maioria das vezes é dado nas questões, mas caso não seja dado na questão, é bom que você saiba. E podemos fazer a seguinte substituição. A questão já deu, né, o número de elétrons, e temos a carga elétrica fundamental, número de elétrons, que é 2 vezes 10 elevado a 20, e a carga elétrica fundamental, e o intervalo de tempo que já foi dado na questão em segundos, né? 4. Fazendo todo esse cálculozinho, vamos chegar à seguinte informação, que vai dar 8A, que é exatamente o que ele está pedindo, né? A intensidade da corrente elétrica. Espero que esteja ficando claro para vocês. Na outra questão, sobre o sentido convencional da corrente elétrica, é correto afirmar que: letra A, flui no sentido do menor para o maior potencial elétrico. Letra B, oscila periodicamente em torno de uma posição de equilíbrio. Letra C, apresenta o mesmo sentido de fluxo que a corrente elétrica real. E letra D, flui no sentido do maior para o menor potencial elétrico. Bom, a corrente elétrica convencional desconsidera o sinal negativo dos elétrons, né?
adotando de forma arbitrária e intuitiva um sentido para a corrente que vai do maior potencial elétrico para o menor potencial, como vocês podem estar vendo na imagem ao lado. O sentido convencional da corrente elétrica. Como que a gente pode falar? Ele tem um sentido, né? O sentido vai do maior potencial para o menor potencial. Ou seja, qual a questão que vocês acham que é aí? A letrinha D. Flui no sentido do maior para o menor potencial elétrico. Isso no sentido convencional da corrente elétrica, não se esqueçam. Bom, quando uma corrente elétrica ela atravessa um material de resistência elétrica não nula, vai ocorrer um aquecimento devido às múltiplas colisões entre os elétrons e os átomos da rede cristalina do material. O fenômeno descrito ele é conhecido o fenômeno de aquecimento pela passagem da corrente elétrica é conhecido como o que, minha gente? Como efeito Joule. E vamos para a próxima questão. Um fio condutor é atravessado por uma corrente elétrica de 8 a, que é a intensidade, durante um intervalo de tempo de 2 segundos. Determine o número de elétrons que atravessaram a secção transversal desse fio durante este intervalo de tempo. Bom, fazendo novamente a relação entre corrente elétrica e o número de elétrons, faremos o seguinte cálculo. Já temos a intensidade, não é isso? Que é 8. E durante um intervalo de tempo de 2 segundos. Aqui nós já temos aquela carga elétrica fundamental, que ela é usada sempre no mesmo valor. Como eu falei para vocês, na maioria das questões ela aparece, eles dão como dado. Mas caso não apareça, vocês têm que saber, né? Vocês já têm que saber para caso não apareça. E temos o tempo, que é 2 segundos. Aqui, né, a carga elétrica fundamental, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse é o valor da carga elétrica fundamental. Sobre 2, que é o segundo intervalo de tempo que foi dado na questão. Agora, nós vamos determinar o número de elétrons que atravessaram a secção transversal desse fio durante esse intervalo de tempo. Aqui fazemos uma regrinha de 3, né? Para tentar isolar a incógnita, que no caso é o N. 2 vezes 8, 16. Aí aqui já isolamos o N, né? Trazemos esse daqui dividindo, porque ele tá aqui multiplicando, então ele vem para cá dividindo. E fica 1 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Bom, gente, deu esse valor aqui, porém fazendo a notação científica, né? Não sei se vocês sabem, mas voltando uma casa aqui, soma-se um valor lá em cima, né? Quando é positivo, só que nesse caso aqui, como é negativo, ele diminui um elétron e ele se torna positivo, né? Se tornou positivo e diminuiu um elétron. Então, a resposta correta é a letra D. E vamos para a última questão. Com base em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta com relação à corrente elétrica alternada. Bom, vamos primeiro a entender a seguinte imagem. A corrente elétrica alternada, ela surge quando um campo elétrico oscilante é estabelecido sobre um condutor. Nesse tipo de corrente, os elétrons apenas oscilam para trás e para frente, né? Ou para frente e para trás. Diferente da corrente contínua,
onde os elétrons ele tem um fluxo ordenado num único sentido. Ou seja, o sentido o sentido dos elétrons na corrente alternada, o sentido do movimento dos elétrons, ele vai variando com o tempo, né? Então, com base nisso, podemos ler as alternativas para saber qual melhor se encaixa. Alternativa A é um fluxo desordenado de elétrons que se move em um único sentido, lembrando que estamos falando da corrente elétrica alternada. Letra B é uma corrente em que os elétrons oscilam com determinada frequência em torno de uma posição de equilíbrio. Letra C é uma movimentação de elétrons que flui do maior para o menor potencial. Ou letra D é uma movimentação de elétrons que flui do menor para o maior potencial. Bom, lembrando que nesse tipo de corrente, que é a corrente alternada que estamos falando, a imagem é só para vocês entenderem a diferença de corrente contínua para corrente alternada, né? Nesse tipo de corrente, os elétrons apenas oscilam para frente e para trás, né? E o sentido do movimento, ele varia com o tempo. E aí, o que podemos entender sobre isso? É um fluxo desordenado de elétrons que se movem em um único sentido? Não, não é um fluxo desordenado de elétrons que se movem em um único sentido. É uma corrente em que os elétrons oscilam com determinada frequência em torno de uma posição de equilíbrio? Com certeza. Vamos ver a C e a D. É uma movimentação de elétrons que flui do menor para o maior potencial? Não. É uma movimentação de elétrons que flui do menor para o maior potencial? Não. Isso se encaixa no conceito de outra coisa, né? Que vimos anteriormente, que é lá sobre a corrente elétrica convencional. Aqui a letra B é uma corrente em que os elétrons oscilam com determinada frequência em torno de uma posição de equilíbrio, como vocês podem ver, e como a tia já falou, e como a professora já falou anteriormente, né? Que nesse caso os elétrons apenas oscilam para trás e para frente, ou vice-versa, né? E retomando, né? A corrente contínua é onde os elétrons ele tem um fluxo ordenado num único sentido. Bom, ficamos por aqui e no próximo vídeo vamos trazer outras questões com os outros assuntos que irão cair na avaliação. Obrigada pela atenção e até a próxima.